Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje no nosso 17º dia da meditação do livro de Gênesis. Hoje é o último dia, meditaremos no capítulo 49 e 50. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. No capítulo 49, então José ele reúne ali os filhos e pediu que todos ficassem à sua volta, que ele estaria agora dizendo que estaria reservado para os filhos. Quais seriam as coisas futuras. Então ele estaria ali revelando o que aconteceria não diretamente com os seus filhos, mas com a sua descendência. Então ele chama ali, ele começa a falar por ordem de nascimento, começa por Rúben, por ele ser o primogênito e ele teria direito à porção dobrada. Então Jacó começa dizendo que ele era o primogênito, é aquele que mostrou o início da força, a primeira prova assim da minha virilidade, maior em honra e maior em poder. E aí ele diz que ele não teria esse direito, essa bênção que caberia a ele, porque ele acabou, não sei se vocês lembram, mas ele deitou com uma concubina de Jacó, da mulher de Jacó, de Raquel, que era Bila. Então ele deitou-se na cama com uma das mulheres de seu pai Jacó, e por esse fato ele perdeu esse direito do primogênito de ser abençoado. Lá em 1 Crônica 5:1, ali relata que os direitos que ele tinha se passaram para José, e como no 48 nós vemos que os filhos de José foram adotados por Jacó, então quem herdou as bênçãos que seria de Rúben foi, na verdade, Efraim e Manassés. Na ordem agora vem Simeão e Levi, e ele fala que os dois são muito parecidos, sempre pronto para brigar por qualquer coisa, e fala assim: eu não tenho parte nos seus atos de vingança. Qual seria a situação com Simeão e Levi? Se vocês lembram aquele fato quando Diná, a filha de Jacó, foi abusada sexualmente por Siquém, e eles mataram todos os siquemitas ali covardemente, depois deles terem combinado que ia ter paz com eles teriam que se circuncidar, e pelo fato deles ter tido essa atitude, Jacó diz que eles serão divididos e espalhados. Então nós vemos que é verdade, que Simeão, ele na verdade foi incorporado ali na tribo de Judá, e ficou junto ali e foi desaparecendo. Nós não ouvimos falar sobre Simeão lá na frente, porque ele foi dividido e espalhado. E Levi também, por ser uma tribo sacerdotal, ficaram sem territórios, e as cidades que eles tinham ficavam dentro dos territórios das outras tribos. Agora vem Judá na sequência e diz que a tribo de Judá será dominador e aguerrido, que seus irmãos se curvarão diante dele. E é uma referência ao próprio Messias, que aqui está sendo revelado por Jacó, quando ele diz que o cetro não se apartará de Judá. Com essa referência ele estava dizendo que seria a dinastia de reis estaria na mão de Judá. Então o primeiro rei foi Davi, e aí veio na sequência o seu filho, depois o seu neto. Aí houve a divisão do reino, o reino norte, reino sul, e no reino sul, ali onde ficou Judá, sempre teve um sucessor de Davi no trono. Depois do exílio não houve mais rei, e aí entra na revelação de Jacó o Messias. Ele seria, o cetro não se apartaria, e ele ainda conta que todas as famílias da terra ali o respeitaria, o presentearia, que seria o rei, o Messias, o nosso Jesus Salvador. Na sequência vem Zebulon. Ele diz que ele seria estabelecido à beira-mar, seria porto para os navios, e nós vemos em Deuteronômio 33:18, diz assim: alegre-se Zebulon em suas viagens. E na sequência agora nós temos a tribo de Issacar, que ele seria forte, mas sem disposição, seria prestador de serviço, seria como um jumento forte, mas preferiria pagar tributo. Na sequência vem Dan, e a referência de Dan seria justiça, que ele defenderá os direitos do seu povo. Um exemplo aqui, que Sansão, ele foi um descendente de Dan, pertencia à tribo de Dan. E dá o exemplo que ele seria como uma serpente que morde ali o pé do cavalo e derruba o cavalo e seu cavaleiro. Mesmo sendo um bicho pequeno,
mas ele teria força o suficiente para matar como um animal grande. Uma chave aqui que ele seria, Dan seria defensor do seu povo. Na sequência vem Gade, e ele diz para Gade: será atacada por bandidos, mas ele os pegará. Ele sofreu muito pela questão geográfica, ele estava numa posição geográfica onde favorecia ali as incursões do inimigo em seu território. Agora vem Aser na sequência e diz que ele seria famoso por sua comida deliciosa e por doces guloseimas próprios de reis. Agora na sequência vem Naftali, que teria agilidade e seria graciosa. Uma frase-chave aqui que seria uma gazela selvagem. Agora chega na sequência José, e ele é comparado a uma planta frutífera à beira de uma fonte. Jacó se refere ao sofrimento de José ao falar que ele foi ferido por um arqueiro com hostilidade. Porém, o arco de José foi fortalecido e permaneceu firme, demonstrando o favor de Deus concedido a ele. E faz uma referência ali de abrir os céus com bênçãos e bênçãos das profundezas, fala de chuvas, fala dos lençóis de água, os lençóis freáticos, e são bênçãos para todos aqueles que trabalham na agricultura e eram uma das necessidades de Israel. Então ele era um ramo frutífero. E na sequência aqui tem Benjamim. A referência a Benjamim é lobo devorando a presa. Seria uma tribo guerreira. Nós temos uma referência em 1 Crônicas 12, 1 e 2. Aí, se vocês quiserem checar, tem uma referência de como eles eram guerreiros. Eles estavam junto com Davi e Ziclac ali, e eram da tribo de Benjamim. E todos eram parentes de Saul, porque Saul ele foi um rei e pertencia à tribo de Benjamim. No versículo 28 diz que são essas as tribos de Israel, as 12 tribos, e foi essa a bênção de seu pai para eles. Cada um recebeu sua bênção especial de despedida. E o capítulo 49 se encerra com o registro da morte de Jacó, e ele faz um pedido antes disso, que ele queria ser sepultado na mesma caverna ali em Macpela. É um terreno que Abraão havia comprado quando Sara morreu, pertencia então a Abraão, então estava sepultado ali Abraão e Sara, sua esposa, Isaac, mais a Rebeca, sua esposa. Estava também sepultado a mulher de Jacó, a Lia, porque a Raquel ela tinha sido sepultada em Efrata, que é lá em Belém, então só estava Lia. E agora Jacó disse que quando ele partisse, que ele estava bem próximo, ele queria que eles prometessem que levaria eles para fora do Egito, levaria a Canaã para sepultar ali no mesmo local dos seus antepassados. Então termina o capítulo com a morte de Jacó. O capítulo 50 inicia-se no versículo 1 com José lançando ali sobre o pescoço do seu pai que acabara de falecer e chorando muito sobre ele e beijando também. E assim que ele faleceu, José pediu para os médicos ali que estavam ali a seu serviço que pudesse fazer o processo para embalsamar o seu pai. E segundo o costume ali dos egípcios, para fazer um trabalho desse demoraria em torno de 40 dias. E o luto oficial total ali de Jacó foi por 70 dias. E aí após os 70 dias, José pede para que Faraó permitisse que levasse seu pai, porque ele havia prometido para o seu pai que sepultaria ele junto com seus antepassados. Faraó libera para que eles fossem. Então, quando passa esses 70 dias, eles saem num grande cortejo ali para a terra de Canaã, para que chegasse ao local do sepultamento de Jacó. Assim que Jacó foi sepultado, José voltou para o Egito, e já no caminho ali os seus irmãos começaram a se cogitar, porque estavam preocupados se de repente agora que Jacó estando morto, José poderia de repente se vingar deles. Então José vai e tranquiliza o coração dos seus irmãos. Eles pensavam em seguida: agora que nosso pai faleceu, José vai descontar tudo o que a gente fez para ele.
Mas José vai tranquilizar o coração dos irmãos deles da seguinte maneira, e provando, né? Provando mais uma vez e reafirmando a soberania de Deus, dizendo que tudo aquilo que ocorreu, Deus transformou em bênção a fim de preservar a vida dos descendentes de Abraão. Os irmãos deles combinaram assim de criar uma história para que falasse, para que ele chegasse a José: olha, o nosso pai antes de morrer pediu para que nós falássemos para você nos perdoar por tudo aquilo. Então José passou os últimos dias do pai dele muito junto. Se tivesse algum recado a ser dado, com certeza Jacó teria dado a José. Então José chorou muito, depois entrou os seus irmãos ali, né? E ele tranquilizou, mostrando ali a soberania de Deus. Ele disse para os seus irmãos: será que vocês pensam que eu sou Deus? Vocês erraram mesmo, mas ele transformou aquilo que era ruim em bênção e nós preservamos através disso os descendentes de Abraão. E o livro se encerra com a morte de José, e ele faz um pedido para os seus irmãos, que eles deveriam prometer que os ossos deles seriam levados para Canaã. Ele fala: quando Deus intervir em favor de vocês, e isso acaba demonstrando uma fé extraordinária na promessa, e em outras palavras já estava dizendo assim: olha, Deus prometeu que vai dar a terra de Canaã para os descendentes de Abraão, e quando isso acontecer eu quero que vocês levem os meus ossos para lá. Mesmo eu não vendo e não participando dessa bênção, dessa conquista que há de acontecer, eu quero que os meus ossos fiquem na terra prometida, porque eu faço parte desse povo, faço parte dessa promessa. Depois dele ter feito com que seus irmãos jurassem que faria isso, e no versículo 26 encerra o livro dizendo: José morreu aos 110 anos de idade e ele foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Eu quero deixar uma palavra para vocês para finalizarmos esse livro, que na hora da distribuição das bênçãos nós percebemos que toda atitude de cada filho de Jacó houve ali um reflexo na hora da bênção. Então nós vemos aqui a lei da semeadura e da colheita, vimos que eram homens comuns, normais, que cometeram erros e mesmo assim não saíram, não perderam o direito ali da bênção de Abraão, mesmo cometendo erros. Houve separação ali de bênçãos diferenciado para cada um. As atitudes que eles tiveram, houve um peso sobre isso, mas eles não foram lançados fora da promessa. Eles não perderam a promessa do Senhor que vinha sobre ali Abraão, Isaac, Jacó, e agora Jacó estendendo aos seus filhos. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, há uma graça que nos alcançou e está nos alcançando a cada dia. Estamos mergulhados nessa graça, mas as nossas atitudes, a forma que nós vivemos, às vezes nos impede de alcançar coisas melhores do Senhor, ter uma vida mais completa, e às vezes nós perdemos algumas bênçãos terrenas aqui por conta das atitudes que nós temos, mas que você, através dessa graça que te alcançou, que cobre a sua vida, que traz a garantia da salvação do Senhor em nossas vidas, possa ser a mesma graça que te leva a ter atitudes, que você possa honrar o Senhor através das suas atitudes, através da sua vivência, e que você tenha uma vida completamente abençoada no Senhor. Queridos, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse primeiro livro, nesse primeiro momento do ano. Que o Senhor te capacite, dê sabedoria e você continue firme, que você não perca, que não entre uma incontinência de leitura, porque quando você perde 1 ou 2 dias, depois para voltar dá trabalho. Em qualquer situações, quando você perde o ritmo, você quebra ali o ritmo, você quebra a sequência. Então se esforce, coloque uma prioridade na sua vida, que seja uma grande prioridade a leitura da palavra, ouvir o áudio que pode te ajudar. Nós temos assim diversos professores abençoados, cada um com uma unção poderosa aí para trazer sobre as nossas vidas uma palavra de Deus ali. Só de explicar os versículos já tem nos abençoado grandemente. Então que você priorize. Se você colocar como prioridade, eu tenho certeza que você não perderá nem um dia.
Então priorize a palavra do Senhor, que você cresça em graça e em conhecimento. Eu quero agradecer aqui o professor Fábio, que foi uma grande bênção na minha vida nesse primeiro momento do ano, quando eu não estava bem por conta do Covid. Ele me cobriu aqui de imediato, com muita alegria. Que o Senhor possa acrescentar muitas vezes mais em sua vida as bênçãos do Senhor. Fiquem com Deus e não perca, a partir de amanhã, o livro do Êxodo, com um professor abençoado que estará também abençoando as nossas vidas. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.